Olá, minhas queridas, olá, meus queridos. Aqui quem vos fala é Denilson Fernandes, tarólogo, e esse é o primeiro vídeo do quadro Desvendando o Sagrado. E eu gostaria de perguntar para você o seguinte: você já se perguntou se você é médium? Se você já se perguntou e não sabe a resposta, continua aqui nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre o tema mediunidade. Vamos lá descobrir se você é médium? Roda a vinheta. Muitas pessoas se questionam se elas são médiums, tá? Ou como identificar, né, a mediunidade. Dentre muitos outros assuntos envolvendo a mediunidade, muitas pessoas se questionam se porventura elas têm essa capacidade mediúnica, tá? E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso e tirar algumas dúvidas, tá bom? Bom, mas afinal de contas, o que é médium, né? Lendo ali as obras de Kardec, fica evidente que o médium é aquela pessoa que fica entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele, de fato, serve ali como um intermediário, né? Ele é um medianeiro entre a dimensão dos espíritos e entre o plano físico. E muitas pessoas se questionam como é essa questão da mediunidade, como faz para descobrir se é médium, será que eu sou médium, quais as sensações de mediunidade, tudo isso a gente vai discutindo aí com o passar do tempo, tá? Mas hoje a gente vai focar nessa pequena pergunta que é a dúvida de muitas pessoas: como saber se eu sou médium? Tendo em vista, né, que médium é o medianeiro, aquele que fica no meio, a gente já tem uma noção de que o médium ele é o instrumento, né, que a espiritualidade se usa para poder entrar em contato com o plano material. Mas e aí? Será que eu sou médium? Como é que eu faço para descobrir se eu sou médium? Bom, gente, é o seguinte, dentro da literatura espírita, como eu já mencionei nas obras de Kardec, a gente consegue compreender o que é o médium e o papel dele aqui no plano terreno, no plano físico, tá? E a gente percebe o seguinte, muitas pessoas relatam sentimentos, sintomas, até mesmo físicos, que podem ali, digamos, entre aspas, diagnosticar uma possível mediunidade, mas ninguém pode chegar até você e dizer que você é médium, etc e tal, a não ser que essa pessoa esteja incorporada, você esteja no terreiro ou no centro espírita e a entidade fale para você que você é médium, aí é outra história, tá? Mas se for uma pessoa mesmo que não esteja incorporada, não esteja ali com as suas atividades mediúnicas ativas e falar que você é médium, eu convido a você a se conhecer um pouco mais antes de ter a convicção de que realmente você é médium, tá? E para isso você precisa estudar e ter esclarecimento sobre esses assuntos. É provável que para algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo já sabem que são médium, mas para aquelas pessoas que não sabem ainda, estão em busca de saber se são médium ou não, vai aí algumas dicas para vocês, tá? Bom, eu vou falar para vocês como eu descobri que eu era médium, tá? É o meu relato de experiência pessoal aqui, e isso eu espero que ajude vocês também a identificar junto com algumas questões que eu vou trazer aqui também de pessoas que relatam o mesmo, porque geralmente os sintomas são parecidos, né? Mas nem sempre são iguais. Se você vai saber de fato se você é médium ou não, é com a sua experiência pessoal, com base naquilo que também você conhece, porque não existe uma receita de bolo, que todo médium sente tal coisa e outro não. Na verdade, não tem como afirmar isso. Tem experiências compartilhadas, né? Que às vezes acontece com um e também acontece com outro. Então eu descobri que eu era médium quando eu era criança, quando eu passei a ver determinadas pessoas, né, que hoje eu determino que são entidades que no momento não estavam ali e que dentre dessas aparições eu podia perceber que havia algo estranho, né? Havia algo que as pessoas não conseguiam enxergar, mas eu estava enxergando e outras
outros eventos sobrenaturais, entre aspas, né, que aconteceram também no decorrer da minha infância, que me levaram até essa percepção. Mas quando a gente é criança, a gente simplesmente não sabe simplesmente o que é médium ou mediunidade, né? A gente não sabe. Então, com o passar do tempo, eu fui crescendo, fui estudando. Quando eu me tornei adolescente, eu fui numa casa espírita, peguei ali a apostila, comecei a estudar, comecei a ler. Então, eu fui vendo ali naquela apostila determinados sintomas que a mediunidade pode provocar no médium, tá? E foi com base nesse estudo que eu comecei a associar o que eu estava vivendo com a mediunidade de fato. Nessa época da minha vida, eu estava aí com 16 anos e eu via uma entidade, né, toda encapuzada, com capa preta. Então, assim, isso me assustava bastante porque eu achava que era a morte que vinha me buscar. Então, assim, eu procurei ajuda no grupo espírita para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Então eu percebi que dentre dessas manifestações que aconteciam, né, quando eu via a entidade ou quando eu sentia alguma coisa, alguns sintomas ocorriam comigo, né, que era sudorese, que ainda hoje acontece, eu sou bastante quando estou ali ativo, mediunicamente falando. Eu sentia muita dor de cabeça, eu sentia o meu rosto dilatar, eu tinha a sensação de ter febre, e formigamento também nas mãos, principalmente. Tá? Esse eram alguns dos sintomas que eu sentia durante o processo mediúnico que estava ali ocorrendo, além também do coração acelerado, tá? O meu coração ele acelerava bastante quando eu estava nesse processo. Algumas pessoas irão se identificar com esses sintomas e outras não. Isso porque a sensação depende e varia de médium para médium, tá? O que eu estou falando aqui não necessariamente você possa sentir, mas talvez você sinta algum desses sintomas que eu também senti. Então a gente sabe que a gente é médium, geralmente, agora voltando um pouquinho para as obras de Allan Kardec, antes de continuar a falar, eu quero dizer o seguinte para vocês. Segundo as obras de Kardec, todos nós somos médiuns, tá? Nós carregamos dentro de nós a sementinha da mediunidade. E que para algumas pessoas elas são ostensivas, ou seja, essa sementinha ela já germinou e já cresceu. Então os eventos mediúnicos estão mais fortes e constantes na vida dela. E outras pessoas que ainda estão desabrochando, indo aos pouquinhos, então ela consegue ver ali um vulto, consegue sentir um arrepio, alguma coisa assim, consegue identificar aquela energia que está rolando naquele ambiente, se é uma energia positiva ou uma energia mais densa. Então tudo isso vai fazendo com que você vai percebendo algumas coisas que geralmente não acontece ali, digamos, no seu sentido normal, né, durante a vida. E aí Kardec fala que, na verdade, todos nós somos médiuns e temos essa capacidade mediúnica dentro de nós, inato, tá? E que a qualquer momento da vida isso pode vir a eclodir, tá? Tanto quando criança, quando jovem, quando adulto ou quando idoso também. Existe ali uma faixa etária que vai dizer qual a idade que você vai ser médium. Não. Aí já é cada um com a sua trajetória espiritual, né? Cada um com a sua possibilidade de desenvolvimento, aquilo que você acordou com a espiritualidade também. Você pode não saber, mas a espiritualidade sabe. Quando você vai eclodir a sua mediunidade, qual o momento que isso vai acontecer e o que você vai fazer dela, né? Então, assim, é basicamente isso. E partindo desse pressuposto que todos nós somos médiums, né, e que essa ostensividade é real para uns, mas para outros não, existe a necessidade do estudo para que a gente possa compreender o fenômeno e saber identificar quando um processo mediúnico está ocorrendo e quando não está ocorrendo, para que a gente não se passe, né, de louco, de doido, ou que a gente tenha atitudes ali que não cabe no momento em que você está ali vivenciando com seus amigos, seja num restaurante, no encontro ou até mesmo no ambiente familiar. Tá? Então é de suma importância o estudo para que você possa identificar
de fato, o processo mediúnico que está ocorrendo. E lembrando, tá, gente, os médiums não são pessoas com poderes extrasensoriais ou pessoas que são capazes, digamos assim, que são afortunadas, né, que têm esse dom porque são pessoas maravilhosas, não, tá? Médium é uma ferramenta de trabalho da espiritualidade, tá? E o único objetivo é o aprimoramento moral do próprio médium, né? Existem relatos aí dentro da, da literatura espírita que relatam, né, que quanto mais ostensividade você tem na sua mediunidade, é porque você precisa resgatar muito daquilo que você praticou de mal em outras encarnações, tá? Isso é uma verdade para todos os médiuns? Não, mas eu acredito que para a maioria que estão encarnados aqui no planeta Terra, sim, é uma verdade. A gente vem com essa ferramenta, né, digamos assim, de mediunidade para que a gente possa praticar o bem, estar dentro do caminho reto, né, e ajudar a espiritualidade a praticar a caridade através de nós. E isso faz com que a gente possa evoluir e resgatar aquilo que a gente fez de mal no passado, né, quitando aí, digamos assim, a nossa dívida com a espiritualidade. É um termo que eu não gosto muito de utilizar, mas para efeito elucidativo, digamos que funciona mais ou menos assim, tá? Então, resumindo, gente, todo mundo é médium, tá? Todo mundo tem isso dentro de você. O que acontece é que existem algumas pessoas que são ostensivas, têm uma capacidade mediúnica mais forte, que convive com essas experiências e esses fenômenos na vida de uma forma mais presente e mais intensa do que outros, tá? E isso vai muito do desenvolvimento do médium, de pessoa para pessoa, e aí você pode receber convites para desenvolver a sua mediunidade em casas espiritualistas, no terreiro de Umbanda, ou no próprio centro espírita kardecista, e por aí vai. O importante é que você se eduque, estude, entenda como é que funciona, para que você então possa começar a identificar de fato a espiritualidade amiga, a espiritualidade que de fato se faz presente na nossa vida, para que a gente possa então fazer a caridade através delas e não nos tornemos aí médios desvirtuados, que também existe demais, tá? Então é isso. Se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou responder cada pessoa, tá? Eu já disse que isso é uma troca de experiência. Comenta aí também a tua experiência, como foi que tu descobriu tua mediunidade, caso você já saiba que é médium, tá? Me fala aí o que você sentiu, as tuas sensações, os teus sintomas. Vai ser bem legal a gente trocar esse bate-papo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!